seja muito bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube Opinião Simone Amorim, onde todas as semanas falo sobre licitações e agora numa série de vídeos e podcasts especiais para falar sobre a nova lei de licitação. A nova lei de licitações, aliás, tema muito abordado por todos os colegas da área e que impõe uma ansiedade significativa a todos os colegas que atuam com licitações. Os operadores de licitações, os órgãos que estão aí preocupadíssimos com a transição para a Lei 14.133. Então, todas as semanas estaremos aqui abordando temas específicos, que é a maneira como devemos tratar a nova lei, esse processo de transição, por temas específicos, em partes, para irmos adequando cada assunto à nova realidade até o momento da efetiva transição. Se você gostar do meu vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal caso ainda não seja inscrito, de deixar o seu comentário, o seu joinha, porque é através desta interação que é possível estarmos levando esses vídeos e áudios, o meu trabalho para mais longe, alcançando mais pessoas que tenham esse interesse comum. Pois bem, hoje falaremos sobre pregão eletrônico. Venho falando muito sobre pregão eletrônico, porquanto na implantação do pregão eletrônico nos órgãos, e a gente tem que considerar que a maioria dos nossos municípios ainda está nesta fase de implantação, muitos municípios confundindo a obrigatoriedade de aplicação somente para recursos federais, esquecendo-se de merenda e transporte escolar, recursos do PNAE e do PNAT, que também são obrigatórios por esta via eletrônica. E aí muitos órgãos ainda não compreenderam que o pregão eletrônico é a inovação do momento, vem com tudo na nova lei de licitações e precisa ser trabalhado, inclusive no âmbito local, junto a fornecedores, a conscientização dos fornecedores da necessidade de estarem se preparando para esta modalidade, especialmente porque, por ser uma modalidade eletrônica, os fornecedores podem alcançar irem mais longe, pode alcançar outras praças, participarem de várias licitações. Então, aqueles fornecedores melhores preparados, eles irão certamente colocar no bolso aqueles que vão para o pregão eletrônico como se estivessem habituados com a prática do presencial e por isso validados a participação da via eletrônica. E não é assim. Eu tenho visto várias empresas que voltam para casa com lances, por vezes, que poderiam ser melhores do que os lances que efetivamente ganharam, lances que na fase de negociação poderia a empresa ter conseguido levar a licitação e ela deixou de levar porque simplesmente ficou com medo em razão dos lances que já começaram mais baixos por parte de outras empresas. Mas essas empresas que já estão mais habituadas, que têm a malícia, muitas vezes não só participam e ao final não atualizam suas propostas, não são habilitadas, né? Ou muitas vezes a gente tem visto aí o jeitinho brasileiro, fornecedores tentando burlar as formalidades do pregão eletrônico, a impossibilidade de identificação das empresas e aí de uma forma ou de outra acaba aquele fornecedor que ganhou com um preço, né, que apresentou uma proposta mais baixa, não participando da fase de habilitação, às vezes se esquivando até de juntar, tenho visto isso, a planilha atualizada, e o lance subsequente acaba sendo o melhor preço. Portanto, os fornecedores locais que muitas vezes teriam preços melhores porque o de fora tem o custo de transporte, de fazer a mercadoria chegar até o município, mas eles não participaram da fase de lance por puro medo, por desconhecimento de que, inclusive, o fornecedor não precisa concorrer com a primeira melhor proposta, ou seja, com o primeiro melhor preço. Ele pode concorrer com o segundo lugar, ele pode dar lances para concorrer com o terceiro lugar. E aí, se você, empresa, não está preparada para o pregão eletrônico,
Inclusive, no prazo que tem sido concedido aí de 2 horas para atualização da planilha, você não vai dar conta de atualizar a sua planilha se não levá-la pronta para saber até onde você pode chegar. E aí aquelas 2 horas seriam suficientes porque é uma adequação à sua última proposta, ao preço final após a fase de lances, e não aquela proposta inicial, como muitos aí vêm pensando. Então, o pregão eletrônico é um tema que precisa ainda ser muito debatido. As pessoas estão excessivamente preocupadas com o momento da transição da nova lei de licitações. A nossa nova lei de licitações, embora já sancionada pela presidência, com diversos vetos, está agora em fase de apreciação desses vetos. Então, nós temos ainda formalidades a serem adotadas, né, no nosso normativo para saber se os vetos serão mantidos. Nós ainda estamos na fase de discussão interna de diversos assuntos. O Portal Nacional de Contratações Públicas ainda não foi sequer criado, quanto mais regulamentado. E aí nós temos vários assuntos que precisam ser regulamentados no âmbito interno do órgão, dentre eles o pregão. Então, a minha sugestão para você, órgão, é pare de ficar desesperado, como se você pudesse absorver a Lei 14.133 na íntegra, como um todo, de uma só vez. Passe a tratar de forma fragmentada, de forma parcelada. Trate, por exemplo, do pregão eletrônico, da inserção das boas práticas na adoção do pregão eletrônico, porque de nada adianta você cumprir formalidades e não avançar no pregão eletrônico para o modo aberto e fechado, por exemplo, que vai evitar ainda mais conluios entre empresas, porque o pregão eletrônico já auxilia muito nesse sentido, que vai evitar, inclusive, que lances melhores deixem de ser dados porque não levamos para a fase fechada, o lance no escuro, então as melhores propostas não são nem oferecidas pelos fornecedores. Então nós precisamos nos habituar ao pregão eletrônico de uma maneira que possamos compreender efetivamente o processo na sua fase interna, como deve ser melhor elaborado para a operacionalização então da sua fase externa. Na fase interna, preocupe-se com o estudo técnico preliminar, com o planejamento da contratação e vá verificando de forma parcelada como cada um desses assuntos está sendo posto na nova lei de licitações e adequando a sua realidade interna, a realidade do seu órgão a essa nova realidade. Mas eu repito, tenho dito muitas vezes aqui no meu canal Opinião Simone Amorim, nas minhas redes sociais Opinião Simone Amorim, mesmo no meu blog Opinião Simone Amorim, onde publico todas as semanas artigos relacionados à licitação, venho insistindo, se você for um órgão que está se habituando às boas práticas, que desde a IN 5/2017 alterou o processo de precificação, alterou o processo de planejamento das contratações públicas, depois o decreto 10.024 em 2019, que inseriu de uma forma mais eficaz no nosso ordenamento o pregão na sua via eletrônica. Se você estiver preocupado com a capacitação dos fiscais de contratos, com o novo papel que a Controladoria Interna tem na fase de transição da Lei 8.666 para a 14.133, você, Controladoria Interna, que assume um papel de suma responsabilidade de forma explicitada no texto da nova lei, porquanto o seu papel preventivo, por vezes, não vinha sendo, nos municípios menores principalmente, exercido, né? O papel preventivo, o papel de auxiliar nos normativos, de acompanhar o fluxo do processo para verificar com a inserção dos estudos técnicos preliminares o que a gente tem de novidade, o que precisa ser alterado na rotina que hoje existe, a começar pela autorização da licitação. Nós temos uma autorização da autoridade máxima, a princípio, para a realização dos estudos técnicos preliminares, mas nós só temos autorização para iniciar a contratação após a declaração de viabilidade, que pode vir alterada, inclusive, no nosso relatório de viabilidade advindo da materialização dos estudos técnicos preliminares nos autos.
Então, a partir de agora, se você quer efetivamente se preocupar com a nova lei, preocupe-se com a abordagem de cada assunto de forma isolada, a regulamentação no âmbito interno, considerando inclusive que a escola de governo, se o seu município ainda não possui, é um assunto que deve vir à tona nos próximos meses e que cada município deve legitimar as capacitações continuadas dos seus servidores, atestando que eles estão sempre atualizados a partir de certificações da escola de governo, que igualmente a controladoria e a procuradoria jurídica exerce um papel fundamental doravante nas contratações públicas. O pregão eletrônico será uma rotina. Se você adotar a via, no caso presencial, terá que motivar bem justificadamente, e não é uma motivação superficial, a prática vai nos mostrar isso. Terá que gravar em áudio e vídeo, lá no nosso artigo 17, parágrafo 5º da Lei 14.133, nós temos essa obrigatoriedade. No final da sessão, nós temos que juntar a cópia em vídeo e áudio dessa sessão que foi, então, filmada, gravada. E olha só, além dessa problemática, um ritual a mais que me leva a entender a pertinência da aplicação já direto da via eletrônica do pregão, e essa é a tendência natural. Nós temos que falar em preparação de fornecedores. Nós temos que falar, inclusive, que na nova lei de licitações o pregão é tão importante que para todos os objetos comuns nós teremos a obrigatoriedade da aplicação do pregão. Então, o que é objeto comum? Aquele objeto que eu posso colocar no meu edital e que qualquer empresa, a partir da especificação técnica que eu coloquei do produto, bem, serviço a ser adquirido, qualquer empresa do ramo é capaz de fornecer, porque são de especificações comuns, desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Então, objeto comum, obrigatoriamente pregão eletrônico. Esse pregão e preferencialmente via eletrônica, se não eletrônico, gravadas as sessões em vídeo e áudio e anexadas no processo licitatório. E olha só, o pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Também não se aplica a obras e serviços de engenharia, exceto serviços de engenharia, comuns. Ok? Então, vamos prestar mais atenção no pregão eletrônico. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no meu vídeo, de deixar o seu comentário. A partir de agora estaremos abordando vários assuntos relacionados à licitação pela ótica da nova lei de licitações, e se você tem algum assunto específico que gostaria de ver tratado, então pode deixar inclusive o seu comentário. No meu direct nas redes sociais estarei também recebendo mensagens acerca de sugestões para novos temas, de acordo com a sua necessidade, porquanto você que me acompanha é a pessoa mais especial para mim no desenvolvimento do meu trabalho. Se você não está inscrito no meu canal, repito, se inscreva. Se não é meu seguidor, seja meu seguidor. Me siga nas redes sociais para que possamos interagir cada vez mais. Te convido também para conhecer o meu blog Opinião Simone Amorim. Fique comigo até o nosso próximo vídeo ou podcast, onde estaremos falando de fiscais de contrato. Nosso próximo tema, a pedidos, fiscal de contratos. Forte abraço no seu coração e até daqui a pouco mais.